mas eu sei que chegou o domingo, eu estava sonhando com uma igreja cheia. Você lembra que eu fiz eu falei aqui que a igreja está aí com jovens, cheia de jovens aí, né, o Caleb, e eles não puderam estar aqui hoje. Então, eu creio assim que Deus tem um propósito. Talvez Deus sabe o porquê que eles não puderam estar aqui. Nós não sabemos. Tem um versículo bíblico que diz lá em Provérbios que o homem pode fazer planos, mas a resposta vem do Senhor. Do Senhor. Então, nós não sabemos. O título da mensagem dessa manhã que Deus colocou no meu coração e a gente preparou é o chamado de Deus para a missão. Deus, Ele um dia nos chamou para a missão. Deus tem propósito para cada um de nós. E nós vamos... A mensagem ela não é muito longa, ela é bem curta, mas ela é bem objetiva. Eu dividi o sermão em duas partes. A primeira parte é falando como que deve proceder uma pessoa quando ela é chamada por Deus. Qual é as características de uma pessoa que Deus o chamou. Então nós vamos ver aí a primeira característica, ela está lá em 2 Timóteo 2, verso 15. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra de Deus, a palavra da verdade. Então essa é uma característica de alguém que um dia foi chamado por Deus. Eu gostaria de colocar um texto que está lá em 1 Coríntios 7 e o verso já vou dizer o verso que está 2 Coríntios 7. A palavra de Deus ela diz assim: vocês foram comprados por alto preço, não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Então, o primeiro verso que nós lemos lá, ali vem explicando como que deve proceder alguém que foi chamado por Deus. Ele tem que manejar bem a palavra de Deus, ele tem que também ser uma pessoa correta, né? Então, cada um, Deus chama de uma maneira talvez diferente. Alguns, nem todos conseguem dar um estudo bíblico, mas tem pessoas que conseguem dar um amor ao próximo. Eu lembro da dona aqui, Dona Rosa, né? Dona Rosa diz que ela às vezes faz um pãozinho quentinho, né? E leva para o vizinho. Né, Dona Rosa? Então, a palavra de Deus diz assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o cumpria de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Próximo. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam deixado ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou no barco, lê para mim ali agora. Entrou num dos barcos e o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Para um pouquinho ali. Essa é uma característica de alguém que foi chamado por Deus. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Aqui Simão, ele viu que os barcos vazios, e ele serviu, preparou esse barco para Jesus fazer o palco dele, onde ele pregou para aquela multidão. Então Jesus, ele começou a pregar para a multidão. Então ele fez um trabalho de servidor. Então nós temos que servir e não ser servido. Então esse é o trabalho. Pode continuar. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos,
lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas por que és tu que me estás dizendo isso? Vou lançar as redes. Olha aqui, ó. A outra característica, aqui eles, a noite toda, eles atravessaram a noite pescando e não pegaram nada. É não desistir. Quando a gente é chamado por Deus, a gente não desiste, a gente prossegue. Então essa é uma característica também. Eles não desistiram da pescaria. A noite toda eles ficaram ali, né? Então, é mais uma característica que a gente encontrou nesse capítulo. Esse verso. Próximo verso. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Próximo verso. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Aqui nos encontramos mais uma característica. Quando a gente é chamado por Deus, a gente se humilha diante de Deus. Olha aqui, ele diz assim: Jesus, afasta-se de mim, porque eu sou pecador. Então, quando a gente é chamado por Deus, mais uma vez nos encontramos aqui, se humilhar diante de Deus e reconhecer que nós somos pecadores. Então, essa é uma característica. Próximo. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Olha só. Aí Jesus falou para eles: E hoje em dia vocês vão ser o quê? Pescadores de homens. E eles deixaram tudo para trás. E eles seguiram Jesus e eles se tornaram homens evangelistas, né? Homens que foram levando a mensagem para outras pessoas. Então, essas são as características de uma pessoa que é chamada por Deus. Então, essa foi a primeira parte da mensagem dessa manhã. E nós vamos agora entrar na outra parte. A outra parte está lá em Mateus 9, e o verso 35, 36 e 38. Mateus 9, e o verso 35 até o 38. Eu vou ler esse texto aqui. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver a multidão, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Até ali. Jesus, ele chegou na cidade e começou a pregar o Evangelho, ele passando por várias cidades. E ele olha para aquela multidão, uma grande multidão, e ele se compadeceu dessas pessoas. E ele viu que essas pessoas andavam extraviadas, sem pastor, sem saber para onde ir. É a mesma coisa, nós chegamos no centro da nossa cidade e nós vimos todas as pessoas correndo um para cá, outro para lá, e parece que estão indo sem rumo. E assim Jesus olhava para aquelas pessoas que não havia pastor. E ele chama os discípulos, para se aproximar deles, e ele falou aos discípulos: A seara é grande, realmente a seara é muito grande, mas os ceifeiros são poucos. E aí pede para que, vamos orar para que o Senhor mande ceifeiros para a cidade. Quem é o dono da seara? Quem é o dono da seara? Deus, né? O Senhor manda ceifeiro. Os ceifeiros são as pessoas que precisavam pregar o Evangelho. E então eu vejo também Chapecó. Chapecó está ali com quase mais de 300 mil habitantes. 280. 300, né? 280. É quase 300 mil, né? Chapecó é muito grande. Mas precisa o Deus mandar ceifeiro.
porque está precisando se ver para a colheita. E nós sabemos que estamos chegando aí nos últimos dias e a colheita tem que finalizar. Né? Agora vamos para Joel. Nós temos aí um texto em Joel, Joel 3, o verso 9. Vai até o 14. A palavra de Deus, ela faz uma urgência aqui em Joel. Proclama isto entre as nações, prepara-se para a guerra, desperte-se os guerreiros, todos os homens de guerra, aproxima-se e ataque. Na minha versão, ela diz assim, uma guerra santa, diz ali. Essa não é uma guerra de matança, mas a gente vai ver daqui a pouco no texto. Os homens de guerra aproximam-se e ataquem. Próximo. Forgem os seus arados. A versão diz assim, forgem suas foices, fazendo deles as espadas, e de suas foices façam lanças. Diga ao fraco, sou um guerreiro, eu sou um forte. Na minha versão diz, diga ao fraco, eu sou forte. Deus faz um convite para as pessoas para os homens de guerra, para a batalha da pregação do Evangelho. E para aquele que se acha fraco, Deus diz, diga ao fraco, eu sou forte. Próximo verso. Venham depressa, vocês, nações vizinhas, e reúnem-se ali. Fazem descer os seus guerreiros, ó Senhor. Sabe, queridos, que às vezes a gente tem medo de pregar o Evangelho. Hoje nós temos uma liberdade, né? No passado, as pessoas morriam por causa do Evangelho. Muitas pessoas foram mortas, né? Hoje nós temos liberdade para pregar por enquanto. E muitas pessoas têm medo de pregar ou não têm coragem de enfrentar. Mas a versão, João Felipe Leiturizada, que a gente fez a versão, mas vai dar para entender. Pois ali me sentarei para julgar. O versículo antes aqui, o 11, o versículo 11. Venha depressa, vocês, nações vizinhas, e reúne-se ali. Faz descer os seus guerreiros ao Senhor. Eles são os guerreiros que fazem descer junto com a gente os anjos do céu. Sabe, queridos, que quando a gente vai levar uma mensagem para alguém, a gente não vai sozinho. Os anjos estão com a gente. Eu me lembro de uma experiência, o governo tinha experiência, uma experiência do Gabriel, o ex-satanista. Acho que muitos de vocês já viram a história desse Gabriel. Ele é angolano, né? O Gabriel, ele era declarado satanista. E o Gabriel, ele na cidade dele, em Angola, numa das cidades lá, ele foi para matar um casal de evangelista que estava ali na cidade fazendo o trabalho de evangelismo. E porque o satanista, ele tem uma outra, ele consegue enxergar do outro lado como nós não enxergamos. Ele enxergou, ele viu na experiência dele, como ele contou, ele viu os anjos bons e os anjos maus também. Ele disse que não tem diferença um do outro. Porque os anjos maus, eles ainda brilham hoje. E ele saiu para matar esse casal. E quando ele estava próximo da casa, ele viu uma luz em cima da casa. Uma luz muito, muito forte, muito resplandecente. E rodeado de uma nuvem de anjos em volta da casa desse casal. E ali estava os anjos caídos junto com ele. E estava também ali o mestre, que é Satanás, que ele chama de mestre. E ele fez uma pergunta para eles. Quem é esse que estão lá? Daí o mestre falou, esse é um grande inimigo nosso. E nós não podemos com ele. Ele disse, esse é um grande inimigo. Ele viu Jesus e os anjos em cima da casa desse casal. Ele não conseguiu chegar para matar, né? Esse fato é fato. Ele viu. Não conseguiu chegar lá para matar. Não conseguiu se aproximar da casa. Então, quando a gente lê o texto aqui, e ali fazes descer os seus guerreiros. Está entendendo? Então, a gente não precisa ter medo de pregar. E hoje de manhã, Deus está convidando os valentes e aqueles que não têm coragem, que se façam fortes também. Próximo texto. Desperta nações e avancem para o vale de Josafá, pois ali me sentarei para julgar todas as nações. Próximo. Até o 14. Lance as foices, pois a colheita está madura, o seara está madura. Venha, pise com força suas uvas, pois o lagar está cheio
cheio, e os tornéis transbordam, tão grande é a maldade dessas nações. Essa mensagem também ela é para os dias de hoje. Quando diz ali, que o versículo antes coloca para mim de novo, William, só para poder lançar as forças, pois a colheita está madura. Ó, venha e pisa com força as uvas, pois o lagar está cheio de túneis, transborda, tão grande é a maldade dessas nações. Deus está com pressa para que a gente vá fazer a colheita do trigo bom e trazer para o celeiro. Porque a maldade do homem é tão grande que se nós não colhermos os trigos bons, eles podem se perder no meio dos túneis que transbordam, tão grande é a maldade dessas nações. Então eles podem se perder. Então é por isso que é uma urgência de a gente poder pregar às pessoas. E vamos agora para o Apocalipse. Não esse versinho ainda, tem mais versinho ainda aqui, né? Que eu quero colocar. Que multidões no vale da decisão. Pois o dia do Senhor está próximo, no vale da decisão. Então, quantas pessoas que estão no vale da decisão, esperando o momento certo, o momento de a gente poder ter um encontro com essas pessoas e levar uma mensagem para essas pessoas. Então, aguardando somente a chegada. Apocalipse 14. Apocalipse 14, ele vai até o 20. Apocalipse 14, ele começa no capítulo 14, aliás. E o versículo 14 também. Isso aí. Olhei diante de mim e estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem alguém semelhante ao Filho do Homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. E então saiu do santuário um outro anjo, que bradou em alta voz: aquele que estava sentado sobre as nuvens, tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura. Chegou a hora da colheita. Fala um pouquinho aí, olha. Esse capítulo 14, vem falando da última mensagem sentada sobre a terra. Mas aqui, já vai falando da volta de Jesus. Lá em Joel, nós encontramos também uma foice ali, em Joel, nós lemos ali, né? Que também uma foice e também a seara estava madura. Então, esse é o trabalho nosso. O trabalho de nós trazer os frutos bons para o celeiro. O celeiro é a casa de Deus. E agora aqui já vem falando da volta de Jesus. Então Jesus ele volta e ele então ele vai levar esse trigo bom para o céu. Isso já é a volta dele. Então saiu do santuário outro anjo que bradou em alta voz aquele que estava sentado sobre a nuvem, né? Tome sua força e faça a colheita, pois a safra da terra está madura. Chegou a hora da colheita. Próximo verso. Assim aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice pela terra, e a terra foi ceifada. Aqui, todos os frutos bons, já é a volta de Jesus, foram levados para o reino dos céus. Todos os frutos bons. Agora vamos colocar aí mais um versinho. Aqui nesse verso aparece um outro anjo. O terceiro anjo, no caso, ou o segundo anjo, que veio Jesus. Aí veio um anjo que... agora vem outro anjo. Outro anjo saiu do santuário do céu, trazendo também uma foice afiada. Também aparece com uma foice. E ainda outro anjo, filho terceiro, que tem autoridade sobre o fogo, saiu do altar e bradou em alta voz: aquele que tinha foice afiada, tome a sua foice afiada e ajunte os cachos de uva da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. Esse fato vai acontecer quando? Depois dos 1000 anos. Todos os ímpios também estão maduros, e mais ninguém se converte. A porta da graça já foi fechada há muito tempo. Então, as uvas da videira da terra também são maduras. Todos amadureceram. Coloca mais o versículo. O anjo passou a foice pela terra e ajuntou as uvas e os lançou no grande lagar da ira de Deus. Elas foram pisadas no lagar, fora da cidade, e colheu sangue do lagar, chegando ao nível dos freios dos cavalos, numa distância de cerca de 300 quilômetros. Ali vem uma expansão muito grande, porque a Bíblia diz que os perdidos são vindo de haver no mar. É muita gente.
Tem uma expansão muito grande, mas ela foi lançada onde? Fora da cidade. A cidade se embranqueceu e foram lançados fora. Onde eu quero chegar é que se nós não ouvir o chamado de Deus, como Deus nos chama para a missão, para o trabalho, nós podemos também fazer parte desse anjo que desceu aqui com o fogo e podemos ficar fora da cidade. Então a missão nossa é nós poder levar a mensagem a outras pessoas. E Deus está chamando a mim nessa manhã e também está chamando a vocês nessa manhã para a missão. A seara está madura. Pelo que a gente lê, estamos chegando ao final da história. Eu vou ler o último texto agora, vamos fechar. Quero que a gente vai. Está lá em 2 Pedro 2, e o verso 9 e 10. O 1 Pedro 10. 1 Pedro 2, 9 e 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não havia recebido misericórdia, mas agora a recebem. Eu acho lindo esse texto, né? Então, Deus fez um chamado, Deus está fazendo um chamado para o seu povo. Deus não é um povo exclusivo dele. Deus, Ele está chamando essa igreja para a missão. Nós um dia fomos chamados das trevas. Mas fomos chamados para quê? Como nós chegamos até aqui, agora nós temos que anunciar as virtudes daquele que nos chamou a outras pessoas lá fora. Nós vimos lá em Joel que faz uma aclamação às pessoas, os homens de guerra, os valentes, para que venham, né? E os fortes também, para que os fracos que se dão fortes também. Sábado passado, eu esteve aqui na igreja, o Vacir também estava comigo, nós abrimos aqui e veio esses jovens que estiveram trabalhando aqui, menos de uma hora, né, Vacir? Eles estiveram aqui. Aí fizemos uma oração, eles saíram para o trabalho, eles foram para a seara. E menos de uma hora eles já começaram a voltar. Eles foram muito rápido, achei até que foi rápido demais. E aí eu imagino que a seara realmente está madura, viu? Eles foram rápidos demais. E eles trouxeram pessoas que estão interessadas a conhecer Jesus, pessoas que estão interessadas a um estudo bíblico. E nós temos aqui, acho que mais de 10 estudos aqui. E eu gostaria de ver se tem aqui alguém que tem coragem de vir aqui à frente e pegar um estudo desse aqui também para a gente poder levar essa mensagem para outras pessoas.